Bem-vindo a mais um bate-papo com o associado, um espaço para compartilhar as boas práticas entre as instituições, formando uma rede de colaboração para enfrentar esse momento difícil que estamos vivendo. Nossa conversa agora é com o diretor do Colégio Evangélico Alberto Torres, o SEAT de Lajeado, Rodrigo Ulrich. Seja bem-vindo. Bom dia, Alana. Bom dia a todos. Desde que iniciaram as atividades domiciliares, o SEAT tem usado a tecnologia como aliada para seguir com as aulas nessa modalidade. No nosso bate-papo, o Rodrigo vai explicar um pouco dessa implantação e dos resultados que a escola vem obtendo. Rodrigo, como o SEAT se preparou para ofertar as atividades domiciliares nas questões que envolvem tecnologia? Bem, nós temos trabalhado no colégio há um bom tempo, assim, num estudo, nas análises, né, que são fundamentais para o uso das tecnologias na educação. E nós sempre tivemos uma posição bastante conservadora, em alguma medida, no sentido de aderir livremente, ou por uma moda, ou porque, enfim, agora existe isso, ou porque todo mundo está usando, né? Chegamos a fazer visitas a escolas pelo Brasil, de que estavam já usando, umas mais, outras menos, e a partir desses estudos a gente foi decidindo muitas vezes por não fazer algumas coisas e outras por fazer. Mas, de fato, nós não usávamos plataformas, não usávamos esses recursos virtualizados, né? Isso, faço essa introdução no sentido de contextualizar isso também a todos, que de fato a nossa aula até então ela era lá no quadro, né? Na sala de aula, no pátio, nas nossas instalações, na biblioteca, os temas eram no caderno, bem por aí, né? Bom, tanto é que quando a gente suspendeu as atividades na escola, a gente ficou alguns dias sem adotar essa modalidade, porque também não era o entendimento até o momento e também era necessário aguardar as determinações das instâncias superiores. E quando tudo isso foi se desencadeando, nós já vínhamos naturalmente fazendo um estudo do que seria possível, embora não tínhamos todo o interesse de usar. E quando deu, agora sim, vamos lá, a gente então colocou em prática o que a gente foi planejando ao longo daqueles poucos dias, na verdade, né? A gente estudou várias possibilidades como plataformas, né? E decidimos então pelo Classroom, né? O Google, diria assim, porque depois a gente avança nas medidas e a gente vai além do Classroom. A gente, de fato, tem usado o Google em todos os aplicativos que ele tem ofertado. Então, foi desse modo que a gente fez. A gente startou todo o processo de modo virtual. Por questões de saúde, a gente não chamou os professores para a escola, para a formação. Não foi feito nenhum outro envio, retiradas ou de materiais nesse sentido. Foi tudo, de fato, virtualizado. O que foi necessário, sim, a ampliação da equipe técnica, o setor de comunicação, enfim, nós tínhamos esse ano ampliado alguns recursos de gravação, nesse sentido também no setor de comunicação, e que acabou vindo bem também para o momento que a gente estava vivendo. Mas foi necessário, a gente foi aí praticamente para 8 pessoas no setor envolvido, 8 a 10 pessoas envolvidas nesse bastidor, nesse bastidor de fato, né? Nessa retaguarda, melhor dizendo, e esse grupo, então, foi produzindo tutoriais, primeiro aos professores, mas tudo isso de forma muito rápida mesmo, assim, de um dia para o outro, né? E na mesma sequência para as famílias e para os alunos. E de imediato já se começou a usar. Nos primeiros momentos, na primeira semana, ali na segunda, a gente tinha decidido trabalhar sem áudio e sem imagem, né? Sem vídeo, sem aula ao vivo, né? Nós tínhamos trabalhado para que todo mundo pudesse se familiarizar e também entendendo que aquilo dava conta do que nós tínhamos como proposta, né? Revisões, embora mesmo não tendo videoaula, não tendo alguma atividade em tempo real, alguns conteúdos novos foram introduzidos também,
mas a partir da terceira semana, nós então colocamos a segunda etapa em ação, né? E que foram então a gravação de videoaulas, seja por parte do professor na sua residência, mas também em 3 estúdios que nós criamos na escola, onde o professor vem de forma individual, né, gravar as aulas na escola, com todos os cuidados de prevenção de saúde e tal, da saúde, e também algumas aulas por tempo real, pelo Google Meet daí. Então foi essa segunda etapa que a gente adotou, mas tudo isso muito planejado, tendo um olhar para as questões jurídicas, para as questões de fato de aprendizagem dos alunos, né? Foi indo por aí. Agora a gente tem entrado numa terceira etapa, que é a ampliação das ferramentas de avaliação, né? Podendo buscar, especialmente com os alunos do ensino médio, um pouco mais de intensidade, a previsão é essa, mas também para alunos das séries finais do fundamental, especialmente sétima, oitava e nona, algumas já experiências de ampliação dos recursos avaliativos, né? Por óbvio, a avaliação ela não é só uma prova, só um questionário, enfim, mas a gente vai agora também adotar iniciativas disso, né? Então é o que a gente tem previsto aí. Tem sido um desafio, assim, tudo isso que eu coloco, que a gente tem planejado e tem colocado em ação, não significa que seja 100% de funcionamento pleno, porque de fato a gente acredita na aula na escola, na aula presencial. Todos os dias nós temos muita saudade disso, nós sentimos muita falta disso. Assim, a gente fica mexido com isso, né? Porque de fato a gente quer ver a escola pulsando, a gente quer ver, mas a gente reconhece também que para a gente poder ver essa escola pulsar, para ver as crianças aqui correndo, brincando, os bebês aqui, às vezes, seus sorrisinhos ou chorando, os alunos todos aí, eles precisam estar com saúde, né? Sem saúde, nada de outras coisas são possíveis. Então, e que bom que a gente tem esse recurso que tem mantido o vínculo com as famílias, mantido o vínculo com as crianças, e de fato a gente tem acompanhado quanto aprendizado, assim, de fato, de conteúdos conceituais, de conteúdos procedimentais, que eu diria assim, são mais voltados para a área da cognição, né? Mas imensamente aquilo que a gente fala tanto em escola também, que é da emoção, das atitudes, né? Do quanto a gente tem exercitado juntos este que é uma grande tarefa, uma grande missão de uma instituição de ensino, que é o aprendizado de valores, de atitudes, de emoção, tem sido também de muita valia. Tem aproveitado esse tempo muito nesse sentido também. E referente a esses trabalhos com os pais, Rodrigo, como é que vocês realmente buscaram atividades para engajar as famílias, né, nessa proposta escolar? Como é que foi esse trabalho escola-família? Isso, nós temos dentro do nosso planejamento de prevenção de risco e enfrentamento à crise algo bastante robusto, né? Que na verdade é tentar buscar ações, atitudes que possam diminuir riscos, diminuir prejuízos, né? Prevendo cenários. Eu tenho dito, às vezes você está andando num espaço super escuro, com vários caminhos possíveis e com baixíssima visibilidade. Então, a gente tem traçado esses caminhos todos e optado por alguns, né, a partir desse planejamento. Então, algo que tem se destacado nesse sentido também é a comunicação, como perguntasse ali, com as famílias. No dia 29 de fevereiro, nós emitimos o nosso primeiro comunicado às famílias em relação às ações do colégio de enfrentamento ao coronavírus e de prevenção da saúde e do aprendizagem das crianças e dos jovens, enfim. E de lá para cá, nós chegamos, né, hoje, essa semana, ontem, ao 12º comunicado às famílias. Então, isso tem sido importante. A gente tem trazido muita transparência às famílias. Transparência é um dos quesitos, uma das nossas diretrizes,
assim, trazer o máximo de realidade, né? Assim, ninguém de nós está dizendo que é fácil, que está bom. Não, não é fácil, não está bom. Não é o que nós queremos, né? Não é isso. A gente está dizendo, olha, é realismo mesmo. É difícil. Nós estamos também aprendendo. Nós estamos. Agora, o que a gente tem reforçado muito, que também é real, é bom. Nós estamos juntos. É empatia. E também, quando eu falo do realismo, a gente também tem trazido. O colégio tem empreendido esforços para essa coletividade, para essa individualidade. Nós alcançamos para alunos carentes tablet, chip de celular, buscamos recursos para a internet, enfim, fizemos muitos movimentos para atender famílias que não conseguem estar com os filhos, estão trabalhando. Então a gente tem, e isso também não foi só movimento da escola, as famílias também se ajudaram. Então, e é isso. E também nisso, embora o colégio assuma esse compromisso de dizer, bom, nós vamos fazer tudo que a gente vamos tentar passar dos nossos limites, eles existem, mas também somos passíveis a questões que nós não vamos conseguir. E isso a gente tem dito para alguns casos. Bom, esse é o nosso limite. Lamentamos, infelizmente, mas é o nosso limite. E respeitamos e compreendemos decisões e tantas outras coisas que acabam também decorrendo disso. Então, essas diretrizes têm sido muito importantes. A gente trouxe uma diretriz também ao grupo, que tem se envolvido muito nessa retaguarda que eu falava, que é toda uma equipe administrativa, pedagógica, os professores, e que a gente deveria, ao viver tudo isso, celebrar, reconhecer quando as coisas acontecem de forma positiva, reconhecer a gratidão por esses momentos. E para aquilo que é desafiador, para aquilo que é uma negação e que nos mexe muito, também entregar o máximo de compreensão, paciência, né? Às vezes é o máximo que a gente também pode fazer, né? Nem tudo, a gente diz, não temos soluções mágicas, não temos como fazer aquilo que é impossível fazer, mas o que é possível e que realmente está dentro do nosso alcance, a gente vai fazer e está fazendo, né? Então, isso tem colaborado muito, né? Porque a plataforma que a gente, se eu pensar assim, as questões pedagógicas, a plataforma ela é muito boa para esse contato, para essa dinâmica, para a resposta, tira dúvida, interage, manda, envia, volta. Então, isso e essa comunicação, como eu citei há pouco, somado a isso, eu entendo que tem sido determinante para o avanço de como a gente tem feito. Para encerrar, o SEAT também tem várias iniciativas legais, como o apoio psicológico. Comenta um pouco mais sobre esse trabalho, Rodrigo. Isso, como eu falava, a gente no nosso plano traçou uma série de iniciativas, assim, olhando para esse coletivo, olhando para essa individualidade. Então, o que mais nós falamos aqui é disso, né? É das emoções, é dos tensionamentos, que eles são inevitáveis num momento como esse. E para algumas situações, como eu lhe disse, que daqui um pouco, bom, eu não vejo uma outra saída, me parece que não tem um outro caminho, que eu estou numa situação intransponível. Bom, o colégio também se colocou à disposição de modo virtual também, em caráter de orientação, não em caráter de atendimento terapêutico, enfim, mas de orientação psicológica, o nosso serviço de orientação educacional para as famílias, para os professores, para os alunos, né? Porque a gente sabe, daqui a um pouco eu estou lá com meu filho, tendo que desenvolver atividades, acompanhar de um modo que eu nunca fiz e nem pretendia fazer, né? E, bom, isso me gera angústia, me gera contrariedade, me gera dúvida. Bom, o nosso setor de orientação, e talvez aí, por mais que o diretor, a coordenação, o professor se empenhem, não se dá conta. Então, o serviço de orientação vem e soma nisso também e ajuda essa família a compreender este momento, né? E tem sido importante, assim, também para o professor, que daqui um pouco tem uma trajetória brilhante, bonita. Nosso grupo é extremamente engajado, comprometido, assim tem sido nesse momento também, mas é natural que ele vá ter receios, que ele vá ter
momentos de maior pânico, então o serviço de orientação está ali também, de novo, não para solucionar, para ter caminhos mágicos, mas é mais uma ação que tem dado certo, né? O aluno vai tendo outras ansiedades, né? Embora as crianças e os jovens acabam se demonstrando muito mais resilientes do que os adultos, assim também já é no presencial, né? Mas nesse momento que a gente vive, mas também está à disposição, tanto que o serviço de orientação educacional tem desencadeado de modo virtual um programa que nós temos, que é o programa Até Logo, que é para os alunos terceiranistas, né, os que estão terminando a educação básica, e é um projeto pensado, um programa pensado para essa transição. Então, também tem se pensado maneiras já de pensar a orientação profissional, também com esse ingrediente que a vida se apresentou para eles, para todos nós. Então, é um recurso, é uma iniciativa que também tem trazido bons frutos, assim. Obrigada pela participação, Rodrigo, por compartilhar conosco um pouco mais das atividades do SEAT e pode então deixar um recado final. Isso, a gente quer agradecer a oportunidade também, trazer aqui para cada um, né, do quanto tudo isso é de fato desafiador, né, do quanto isso é tudo indesejado, né, se a gente pudesse de alguma forma tirar isso de forma muito rápida, mudar isso, ou de um pouco acordar assim de um pesadelo, né, quase que é tudo isso, a gente faria, né? Mas também cabe a gente aceitar algumas coisas, né? Passa por isso, a gente trabalhou isso muito forte também internamente, aqueles que conseguiram entender as atividades domiciliares de forma mais rápida, aceitar isso, conseguiram empreender mais esforços para soluções. Então, quando a gente conseguiu também como instituição em conceber isso, aceitar isso, de forma mais concreta, a gente conseguiu empreender esforços para soluções, para aquilo que pudesse ir ao encontro de algo mais assertivo, né? Então é assim que a gente também tem lidado entre as emoções todas, de momentos de maior angústia, de momentos de maior satisfação. E que nós possamos seguir desse modo, né? A gente sabe que os desafios vêm, as questões surgem para a gente, e na medida que a gente conseguir, a gente precisa fazer isso, né? Vibrar, né, quando dá certo, e entregar o máximo de compreensão, enfim, de atenção para aquilo que surge, que é desafiador e negativo, né? Não há outro caminho. Buscar essa união, essa participação colaborativa, coletiva que a gente tem feito, eu acho que ela é de extrema, tenho certeza que ela é de extrema importância e relevância para que a gente, tão logo tudo isso passar, e a gente sabe que vai passar, a gente possa viver as nossas escolas, viver o nosso dia a dia daquele modo que nós admiramos, que nos enche de orgulho, que nos enche de vida, né? É isso. E lembrando que se a sua instituição também está fazendo um trabalho bacana nessa área ou nas demais etapas da educação básica, entre em contato conosco através do e-mail. Para continuar seguindo os principais conteúdos da educação, acesse o nosso portal ou se inscreva no canal do YouTube e não esqueça de acionar as notificações. Até mais!